Glória a Deus. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor para dar a Ele glória, prestar a Ele louvor, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Um pouquinho aí, dá uma ajeitada aí, né? Assim, ó. Para baixo? Não, para cima, assim. Glória a Deus. Isso, tá bom. Glória a Deus. É a câmera, né? Glória a Deus. Não é a luz que está atrapalhando. Pode ir. Isso. Ótimo. Ficou bom aí? Glória a Deus. Está ótimo. Isso. Ficou bom. Está escuro um pouquinho para vocês, mas nós vamos melhorando. Amados, a palavra de Deus é o que sustenta o homem, que sustenta a mulher. E na leitura de oficial de hoje, foi lida sobre versículo 14 do 4 em diante de Hebreus. Versículo 14 do versículo do capítulo 4. Vai dizer: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firme a nossa confissão. E eu gostaria de falar sobre esse Jesus, o Filho de Deus. Jesus este que é poderoso sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote que fez o sacrifício por nós. Quando nós observarmos no capítulo 1 de Hebreus, capítulo 1, versículo 4, olha que está o versículo 4. O versículo 4 está dizendo que feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, o nome de Jesus é maior do que os anjos. Então, a maior vitória da igreja está no nome de Jesus. Jesus é a sua esperança, a sua fortaleza. É no nome de Jesus que nós guardamos a nossa vida, guardamos a nossa saúde, guardamos a nossa família. Ah, pastor, mas o anjo vai me proteger. Irmão, é bem verdade que Jesus está à sua disposição hoje. Jesus, embora é Ele que ordena os anjos, por que Ele ordena os anjos? Porque Ele é maior do que os anjos. E nós vamos observar que Ele é maior do que os anjos, maior do que os principados da terra, maior do que os principados do céu. E vou alegrar o seu coração, maior que os principados infernais. Não tem força nos céus nem na terra com tanta autoridade que tem o nosso Jesus, porque este nome tem poder. Aleluia! E é por isso que no nome de Jesus vocês não vão ver outro nome ter tanta autoridade. É no nome de Jesus que nós expulsamos demônio. É em nome de Jesus que nós olhamos e falamos para a enfermidade: vai embora. É no nome de Jesus que nós temos a grande vitória. E é por isso que eu quero que vocês retenham firme esta confissão,
escritor dos Hebreus ensina no capítulo 4, versículo 14: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firme a nossa confissão, ou seja, continuamos firme a nossa convicção que Jesus é quem, aleluia, nos dará a vitória. É Jesus, aleluia, o nosso protetor. É Jesus aquele que nos ajuda a caminhar. Irmãos em Cristo, que eu e você possa aprender. E entrou lá conosco o nosso irmão Lucas Henrique. Deus abençoe, irmão Lucas Henrique. Deus abençoe os irmãos que têm estado conosco. Vai compartilhando aí nossa live. São poucos minutos de palavra de Deus, porque Jesus é sobre todos os nomes. É verdade que se nós precisarmos de cura, irmão Divaldo, nós temos no nome de Jesus. Se nós precisarmos, a Bíblia diz que do homem vem a preparação para a guerra, ou do homem são os planos, mas de Deus vem a vitória. Jesus certamente diz assim, sem mim nada podeis fazer. Por que, irmão, sem Ele? Porque Ele é a autoridade sobre todos os seres na terra e no céu. Jesus ganhou esta plenitude. Por que, irmão? Porque Deus está em Jesus. Deus está em Jesus. Jesus está em Deus. Aleluia. Que eu e você possa aprender dia após dia que a virtude do Espírito Santo, ela não depende somente da parte de Deus. Ela não depende simplesmente de Jesus para te fazer a vitória. Ela depende de mim e de você. Porque, irmão, quando nós observamos que a nossa vitória é pela graça, nós podemos olhar como Paulo, que a nossa vitória depende da graça, ou seja, depende da virtude de Deus. Mas quando nós alcançamos a virtude de Deus, a nossa vitória também depende das nossas obras. Mas, pastor, não dependia da vitória, não dependia da graça? Irmão, a graça, é bem verdade, a Bíblia diz que aonde habitou o pecado, a graça de Deus superabundou. Então houve pecado, a graça de Deus superabundou. Mas quando nós, irmão, alcançamos a graça, aí precisamos viver pela obra. Como assim, pastor? As nossas obras precisam demonstrar a graça de Deus sobre nossas vidas. Então agora não ando mais como outrora, porque há um nome sobre todos os nomes, que é sobre a minha vida. E é por causa deste nome, aleluia, que a graça de Deus habita em mim, aleluia. E a graça de Deus habita em mim através do seu Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra para dentro de mim, a proeza do céu se manifesta através das minhas obras. Quantos estão entendendo? Aleluia! Você que está na live está entendendo que a graça de Deus se manifesta, aleluia, agora através das suas obras. Mas, pastor, antes eu não era merecedor, porém agora a virtude do Espírito Santo te alcançou. Se a virtude do Espírito Santo te alcançou, aleluia, a graça de Deus te alcançou. Agora, como a graça de Deus me alcançou, eu preciso não andar mais como eu andava antes. Por quê? Antes a graça de Deus não tinha me alcançado, aleluia, em todas as áreas da minha vida. Então aí eu era um bebezinho espiritual. É o que o texto diz lá no final do capítulo 5, aonde nós lemos que antes nós precisávamos de leite
E é bem verdade que quando nós crescemos na graça, nós vamos alcançar cada degrau da graça, nós vamos aprendendo a ser liberto por Jesus, que é o nome sobre todos os nomes. Então, quando nós precisamos de libertação na área sentimental, nós entramos pedindo a Jesus: Jesus, que o Senhor que é sobre todos os nomes na área sentimental, eu peço que o Senhor entre na minha casa. Ou então, quando nós estamos pensando e precisando da bênção espiritual, nós entramos também e pedimos para Jesus: Jesus, o Senhor é sobre todos os nomes, o Senhor é sobre o vício, o Senhor é sobre o diabo, o Senhor é sobre o inferno, o Senhor é sobre os anjos, o Senhor é sobre todas as autoridades da terra. Então, tudo que nós pedimos ao Jesus, aleluia, crendo, nós vamos receber por causa da sua graça. Que graça é essa? A graça do Espírito Santo, que nos dia após dia nos leva ao caminho desta redenção, que é o nome de Jesus. É bem verdade que o Espírito Santo sempre vai nos levar, aleluia, a dar glória a Jesus, a render graças a Jesus. Que eu e você, irmãos e amada igreja, possa aprender isto, que eu e você possa lembrar que o nome de Jesus é sobre todos os nomes. Então, na hora da minha angústia, o nome de Jesus é sobre a minha angústia. No momento do meu fracasso, pastor, mas eu estou em momento de fracasso, Jesus é maior do que o fracasso. Olha, irmão, a hora que o inferno está lutando contra a sua vida, aí você vai lembrar que Jesus é maior do que o inferno. Você vai lembrar que Jesus é maior do que a Covid-19. Você vai lembrar que Jesus é maior do que toda a enfermidade, tanto no céu, tanto na terra. Jesus é sobre todos os nomes, e você precisa manter firme, aleluia, esta confissão: Jesus, o Senhor é sobre todas as coisas, o Senhor é o meu sumo sacerdote, o Senhor é o meu advogado, o Senhor é o meu Senhor, aleluia. E quando nós temos essa convicção, aleluia, pode ter certeza que através da fé, o Espírito Santo, aleluia, aquele que intercede ao Pai todas as nossas petições, aleluia, levará uma oração perfeita, aleluia, ao coração de Deus, aleluia, porque Jesus é sobre todos os nomes. Jesus é aquele que é a porta. Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará passagem. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a vida. Jesus é a água da vida. Porque, irmão, Jesus é sobre todos os nomes. Não existe nenhuma porta que não se abre perante, aleluia, o nome de Jesus, aleluia. E é bem verdade que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre, porque a autoridade está sobre o nome de Jesus, aleluia. Somente os que crê adorem ao Senhor em espírito e em verdade. E é sobre este nome que nós invocamos e adoramos nesta noite, o nome de Jesus, o perfeito, aleluia, o redentor, aleluia, é aquele que é o consolador, aleluia, é aquele que nos ajuda a vencer o dia e de noite. Irmão, se nós, aleluia, chegar com confiança no trono da graça, nós vamos poder alcançar, aleluia, a sua misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Então eu preciso estar, aleluia, ligado nesse Jesus, aleluia. Eu confio nesse Jesus. Eu tenho a minha confissão de fé neste Jesus, aleluia. Eu creio que Ele vai me ajudar no tempo da minha necessidade. O tempo que eu precisar, aleluia, a graça de Deus vai me alcançar. Quando eu clamo, aleluia, com fé, quando eu busco com
convicção, que eu e você possa aprender, aleluia, que Jesus é o sumo sacerdote, aleluia, que oferece, aleluia, os nossos sacrifícios, ou ofereceu os nossos sacrifícios diante de Deus, pagando por sua própria vida. Irmão, irmã, crê somente neste Jesus, aleluia. É Ele, aleluia, que perdoa os seus pecados, é Ele que perdoa as suas ofensas, é Ele quem, aleluia, está à disposição de todos que aqui clamam, aleluia, e aleluia, e todos que são chamados por Deus são libertos através deste nome, o nome de Jesus, aleluia. Que eu e você possa ter esta convicção, não só hoje, mas amanhã também, aleluia. Oh irmão, como é bom, aleluia, ter este Jesus, aleluia. Oh irmão, como é bom acreditar neste Cristo que redimiu a humanidade quando abriu os braços, aleluia, para a redenção dos pecados da humanidade. Mas por certeza, aleluia, que, aleluia, é sobre todos os nomes. A palavra de Deus diz que Ele morreu na cruz do Calvário. É bem verdade que Ele morreu na morte de cruz, oh irmão, mas foi ao terceiro dia que Ele declarou uma vitória sobre todas as coisas. Nem a morte pôde mais com Ele, nem mais o inferno. A Bíblia diz que Ele pegou a chave da morte e garantiu a vitória ao seu povo, ressuscitando ao terceiro dia, aleluia, e vive, aleluia, para todo sempre. Só quem crê nesse Jesus vive, aleluia, para todo sempre. O sacerdote eterno, aleluia, que é sobre todos os nomes, não tem governador, não tem prefeito, não tem pastor, não tem, aleluia, ninguém que é sobre este nome, que é o nome de Jesus. Que eu e você, aleluia, possa ir embora tranquilo, porque Ele é, aleluia, sobre todos os nomes. Ele é sobre o seu nome, aleluia. Sabe o que significa isso? É Ele quem dá vitória para aqueles que confiam nele, aleluia. É Ele quem dá vitória para aqueles que o buscam. É Ele quem dá vitória para aqueles que clamam a sua misericórdia. Que nessa noite eu e você possamos continuar firme neste nome que é sobre todos os nomes. É Ele quem nos liberta. Por que não é Ele quem nos liberta? Porque Ele é sobre todos os nomes. Pecado não pode ter vez contra Ele. Quando eu confio nele, aleluia, Ele traz a libertação da minha vida e da minha família, de quem eu clamo, o irmão, porque Ele é sobre todos os nomes. Não tem no céu e não tem na terra. A Bíblia diz que Ele é maior do que os anjos. Você pode glorificar Deus por isso? Sabe o que significa isso, irmão? A Bíblia diz que Ele envia anjos, Ele dá ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Oh irmão, Jesus é contigo. Jesus é na sua peleja. Então crê somente, Ele é sobre todos os nomes. Mas o que adianta Jesus ser sobre todos os nomes se você não toma posse da sua vitória? A Bíblia diz, como eu já disse aqui hoje, que do homem vem a preparação para a batalha. Do homem são os planos, mas de Deus vem a vitória. Sabe o que eu quero dizer ao seu coração? Faça plano, irmão. Crente tem que ter sonhos. Não tem sonhos. Para Deus te dar a vitória, Ele precisa que você sonhe, viu? Precisa que você almeje, que você projete coisas novas, e é em cima dos seus sonhos, dos seus projetos, que Deus vai dar a vitória. Aleluia. Se você não tiver projeto, aí você vai dizer: pastor, eu quero a vitória.
vitória. Irmão, Deus só vai dar vitória para quem tem projeto de vida, para quem tem sonhos de vida. Aonde é que você quer chegar? Aonde é que você quer? Aleluia. Qual é a vitória que você quer? Declare nesta noite que Jesus é sobre, aleluia, seus sonhos, aleluia. Declare nesta noite, aleluia, que Jesus, aleluia, é sobre a sua vida, sobre os seus projetos, sobre, aleluia, a sua casa, sobre a enfermidade. Não tem enfermidade contra Jesus. Ah, pastor, eu não tenho sonhos mais. Nesta noite eu convido para você sonhar de novo, porque a Bíblia diz que da preparação vem é do homem, mas a vitória vem de Deus. A Bíblia diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem de Deus. Irmão, nós nos preparamos para a batalha, mas a vitória vem de Deus. Prepare-se, irmão, prepare-se. Sabe o que significa isso? Preparar. Antigamente nós não tínhamos Jesus. Agora eu tenho, então eu posso buscar de Jesus. Jesus, o Senhor é sobre todos os nomes, o Senhor é sobre todas as circunstâncias, o Senhor é sobre os céus e sobre a terra. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus dizendo que todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Se todo o poder foi dado nos céus e na terra, tudo pertence a Jesus, aleluia. Então declare a Jesus o que você precisa, aleluia. Pede a Jesus o que você precisa, que Ele vai conceder, aleluia, e vai te garantir a sua vitória, aleluia. Ô irmão, confie somente, não se desespere. A Bíblia diz que é para nós mantermos firmemente a nossa confissão. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 14. A última parte. Para nós mantermos firmes a nossa confissão. Em quem você confia? Eu confio que Deus é a minha vitória. Jesus é a minha vitória. Se Jesus é a sua vitória, irmão, descanse no Senhor e continue firme, confessando que Jesus é aquele que pode te dar, aleluia, a vitória. Porque no tempo oportuno, no tempo certo, aleluia, a vitória sua certamente chegará, aleluia, porque Deus é fiel. Quantos podem receber essa palavra? Glória a Deus, glorifique ao Senhor. Então chegamos no trono da graça, para que possamos alcançar, aleluia, no seu tempo, a misericórdia e sermos ajudados no tempo oportuno. Eu batalho hoje, Jesus me chamou pela misericórdia. Você pode glorificar a Deus por isso? E a partir do momento que Ele te chamou, você foi alcançado pela graça. Se você foi alcançado pela graça, agora você tem que vivenciar conforme a graça. Você dá testemunho conforme a graça, porque você já foi liberto pelo poder que é sobre todos os nomes. Aleluia. E cada dia Deus vai dando vitória. Cada dia, aleluia, Deus vai concedendo graça ao seu povo. Irmão, não desanime, não pare. A sua vitória está em você confiar e esperar no Senhor com paciência. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Quem trouxe, falar com os braços fortes da obra do Senhor. Falar com os braços fortes da obra do Senhor. Você que está ouvindo essa live e sentiu no coração de ajudar de alguma maneira, Jesus te toca. Nós somos carentes das orações dos irmãos, mas somos carentes também da ajuda dos irmãos. Nós estamos em construção. A obra, no último sábado, nós já gastamos 17 sacos de cimento, e um dia só, para a glória de Deus. Nós gastamos 17 sacos de cimento. E nós precisamos mais de cimento, precisamos de areia. E para que isso aconteça, nós precisamos de colaboradores. Colaboradores na agência 6065.
Conta corrente 45522, dígito 9. Viu? E contribua com alegria. Também pelo Pix 11 985672508. Contribua com alegria. Pai, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos, Senhor, sobre cada irmão, sobre cada irmã. Jesus querido, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor, porque a tua maravilha, Senhor, é presente na vida da tua igreja. Fique conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser o nome sobre todos os nomes. Jesus querido, nós vamos para o nosso lar, crendo, Senhor, aleluia, nesta promessa, neste feito que a qual o Senhor fez por todos nós. Papai, de poder assim, nós vamos convicto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus. Amados irmãos, os irmãos que estão aí com o celular novo, nós vamos logo, provavelmente aos sábados à noite, nós vamos entrar pelo Zoom. Nós vamos mandar aí o pedido, a solicitação para os irmãos nos acompanhar lá na sala de vídeo pelo Zoom. E gostaria que todos vocês participassem conosco, principalmente aqueles que acompanham a nossa live. Deus abençoe, tenha uma noite de descanso.